Olá! O programa Mulheres em Debate está no ar. Uma parceria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres. O nosso programa sempre debate temas para o público feminino, mas de interesse de toda a sociedade. E nessa edição nós vamos falar sobre combate ao feminicídio e debater os números e também casos assustadores aqui em Mato Grosso do Sul. Nossas convidadas são a delegada titular da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Elaine Benicasa. Seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada. E nós vamos conversar também com a advogada Nabia Maksud. Ela é especialista no assunto, inclusive atua como assistente de acusação em júri de feminicídio. Muito obrigada pela sua participação com a gente, doutora. E antes do nosso bate-papo, assim como em todas as outras edições do nosso programa, nós vamos conferir uma reportagem sobre o tema. O Brasil é o 5º país do mundo no ranking mundial de violência contra a mulher. Está à frente até de países teocráticos islâmicos, onde as mulheres podem ser condenadas ao apedrejamento e nunca são emancipadas das tutelas de seus pais ou maridos. Sancionada em 9 de março de 2015 no Brasil, a lei do feminicídio alterou o Código Penal brasileiro e qualificou o feminicídio como crime hediondo no país, o que faz com que o ritual do julgamento seja dado especialmente por um tribunal do júri, também conhecido como júri popular. A lei do feminicídio pode ser aplicada em casos como agressões físicas ou psicológicas, abuso ou assédio sexual, tortura, mutilação genital, espancamentos e em qualquer outra forma de violência que gerem a morte de uma mulher, em decorrência da condição de ser mulher, podendo também ser motivado ou simultâneo à violência doméstica. A pena de reclusão para o feminicídio estipulada pelo Código Penal é de 12 a 30 anos, com agravante no caso de crime cometido contra a vítima menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, e na presença de descendente ou ascendente da vítima, sem especificar que essa presença pode ser virtual ou física. Em Campo Grande, 2022, já registrou 3 casos comprovados de feminicídio, ao passo que o número de denúncias de violência doméstica está perto de 8.000, graças à ampla divulgação dos canais de denúncia. Os dados são da Casa da Mulher Brasileira. E nós estamos trazendo o tema feminicídio mais uma vez aqui para o Mulheres em Debate, só que dessa vez para tratar de outras perspectivas no ponto de vista aqui das nossas convidadas. E eu vou começar direcionando a primeira pergunta para a delegada, porque nós estamos no ano de 2022, atravessamos uma pandemia, atravessamos o ano de 2021 e eu gostaria de saber em relação aos casos, aos números, o que vocês têm para levantar aqui para a gente. Então, se nós fizermos um apanhado dos números, nós percebemos que em relação aos crimes mais graves, então vamos dizer aí do feminicídio, do feminicídio consumado, onde há a morte da vítima, da mulher em questão. No ano de 2020, tivemos cerca de 13 feminicídios consumados na capital, na cidade de Campo Grande. 2021, houve uma diminuição de 3 feminicídios na cidade. E agora, no ano de 2022, até esse mês de abril, contamos com 3 feminicídios consumados, ou seja, já igualou a estatística do ano passado todo. Quando a gente fala de números, qualquer vida perdida acaba sendo um grande indicador, Sim, doutora? Com certeza. Isso demonstra que ainda as informações precisam ser levadas às mulheres, o combate precisa ainda ser bastante firme, o enfrentamento à violência doméstica, como eu costumo dizer, há várias frentes de enfrentamento. E uma delas, com certeza, é a informação da mídia, de sites, das palestras que muitos colaboradores fazem, desse bate-papo, de rodas de conversa, enfim. Toda e qualquer informação levada às mulheres é de suma importância. E mesmo assim, nós notamos no dia a dia, no registro da ocorrência,
muita falta de informação. Então, por isso que eu digo, ainda precisamos continuar nessa frente, que é a disseminação de todo e qualquer tipo de informação válida em relação ao enfrentamento da violência doméstica. Certo. E aqui no Mulheres em Debate é a primeira vez que a gente recebe uma advogada especialista no assunto para contar também, né, o ponto de vista dela a respeito do tema. E eu gostaria de saber como é que é esse trabalho, né, na advocacia dentro de um tema tão delicado, né? Até comentei a questão do júri popular. Como é que funciona mais ou menos esse trabalho? Então, Lívia, é importante a sociedade saber, né, ter o conhecimento que o advogado ele pode atuar em diversas frentes. Então, muitos só reconhecem a função do advogado como advogado de defesa, né, do acusado, do suposto autor daquela infração. Mas o advogado também pode atuar como assistente de acusação na defesa da vítima. Sim. E, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela trouxe por escrito um artigo onde nós temos que as mulheres têm direito de estarem acompanhadas, né, por um advogado durante o processo. Isso é uma grande conquista da Lei Maria da Penha. As mulheres se sentem mais protegidas, né, têm uma assistência jurídica, sabem o que podem pedir, o que não podem. O acolhimento na delegacia, ele é complementado pela presença do advogado. Então, nós temos essa vertente também. E como é que é trabalhar, por exemplo, em casos de feminicídio, né, assim, que geram comoção popular? Muitos dos casos são publicados nos jornais diários, né, nos nossos sites, vão sendo divulgados aí para toda a população. São assuntos muito sensíveis, né, doutora? Sim, são assuntos sensíveis, eles atacam diretamente a família, né, a sociedade. Então, enquanto assistente de acusação no júri, nós, advogados, levamos a família para o júri. Então, ao lado do Ministério Público, né, o advogado vai atuar trazendo esse lado da família, mas também trabalhando com o fato, né, com as provas. E o advogado que faz a defesa do réu nesses processos também tem que atuar de maneira respeitosa com a vítima, de maneira delicada, sempre dentro do que está no processo, né? Nunca deixar exalar o preconceito. Para quê? Para exatamente o que a doutora falou, para que a gente continue dando informação e trazendo essa mulher, né, para a delegacia, trazendo essa mulher para o escritório de advocacia, onde ela se sinta acolhida. E numa investigação, como é que vocês chegam à raiz, por exemplo, do problema de como que nasceu esse feminicídio? Se foi fruto já de uma violência doméstica, né, que se arrastou ali naquele ambiente familiar, se eram ameaças que surgiam de fora de um ex-parceiro, um ex-companheiro? Então, como é o passo a passo, né? Sim. Quando a vítima comparece na DEAN, aqui em Campo Grande, ela tem todo um apoio, um suporte da Casa da Mulher Brasileira. Então, primeiramente, quando ela pisa ali na Casa da Mulher Brasileira, ela passa por uma recepção, onde ela já tem um acolhimento, lá os dados que são preenchidos, e em seguida ele é encaminhado para o setor psicossocial. Faz parte de todo o atendimento. Então, a psicóloga faz um atendimento inicial naquele momento, colhe os principais dados, o que ela está sentindo, faz esse acolhimento, e em seguida encaminha para a delegacia. Então, ela, já nesse caminho, vamos colhendo tudo que já pode ter acontecido, outros boletins de ocorrência registrados, se houve outros tipos de violência, quando ela era criança, em outros relacionamentos. Certo. Quando ela chega para fazer boletim de ocorrência, ela já despeja todo esse tipo de informação para o policial. E o policial, então, ele registra a ocorrência com o maior tipo de informação que tiver naquele momento, porque é de suma importância justamente para delinear esse perfil da vítima. E já ali, então, a gente consegue saber de onde veio essa violência, se é uma violência reiterada, se não, se o autor reiterou ou mais de uma vez praticou aquele delito, se ela, infelizmente, que acontece muito, retornou ao convívio familiar. Então, ali, naquele momento da delegacia, a gente consegue já traçar um perfil de toda a situação. Então, assim, nos casos, então, são casos que mais acontecem na delegacia. A vítima, a mulher que retorna, infelizmente, ao convívio e que também retira a medida protetiva, como você mencionou. E o parceiro é o maior, digamos assim, são os parceiros que mais cometem esses crimes? Sim, com certeza. São os conviventes, casados, ex-conviventes, que mantém esse relacionamento amoroso. Em alguns casos familiares, mas grande maioria
os conviventes e ex-conviventes. A gente sabe que existe uma legislação no Brasil que transformou o feminicídio em crime hediondo. Não é uma legislação muito antiga, é até recente. E todos, né, no Brasil, os brasileiros de forma geral, acreditam na justiça como algo que funciona, mas que de certa forma pode fazer com que os processos demorem muito para chegar a uma conclusão. No caso de feminicídio, por exemplo, fica essa sensação de impunidade ou com o passar dos anos a gente está vendo avanços? Olha, Lívia, a gente tem que diferenciar, né? Porque o feminicídio, ele é uma qualificadora do crime de homicídio. Sim. Então, aqui, né, no Brasil, todo crime contra a vida doloso, ele vai para o tribunal do júri. Então, aqui na capital, e eu acho que eu posso falar também um pouco do interior, as varas do tribunal do júri, elas são praticamente, elas não possuem nenhum atraso. Então, os processos estão seguindo, né, estão sendo julgados com uma rapidez normal, digamos assim, né, dentro da normalidade. Infelizmente, não é o que acontece com outras espécies de violência. Então, nós temos ameaça, nós temos vias de fato, que acontece muito, né, a doutora deve saber, na delegacia, vias de fato, que é empurrar, por exemplo, ameaça, né, palavras, gestos, agora a perseguição, né, que é o stalker, lesão corporal de natureza leve, aquela que deixa uma marca. Então, esses delitos, eles são julgados nas varas da violência doméstica. E olha só, Lívia, são tantos processos, né? Então os inquéritos são concluídos, depois eles vão para o Ministério Público e viram processo. São tantos que as audiências são pautadas, às vezes, para 1 ano, para 2 anos. Né? Então isso causa, sim, na vítima uma sensação de impunidade. Existe uma lacuna, né, entre o fato ocorrido e o julgamento. Sim, sim. O feminicídio, ele não tem demorado muito não, mas os outros delitos têm sim, infelizmente. E como é que, por exemplo, a polícia, né, ela age nesses casos? Por exemplo, antes, né, de um feminicídio ocorrer, a partir do momento que uma vítima ela sofre violência, para que esse feminicídio seja evitado. É lógico, né, que existe toda a questão do livre-arbítrio, mas hoje em dia eu acredito que existam meios, né, de também tentar evitar com que isso aconteça. Sim, a gente costuma dizer, inicialmente, de suma importância, o registro da ocorrência. E é algo que se bate muito nessa tecla, a solicitação da medida protetiva, né? Há uma celeuma em algumas pessoas afirmarem que a medida protetiva não funciona. Eu já sou da opinião que funciona. Então, vamos para as estatísticas. Ano passado foram mais de 7 mil medidas protetivas solicitadas. Mais de 8 mil BOs registrados, só em Campo Grande. É número. Muito. E tivemos 3 vítimas de feminicídio. Numa universalidade aí de quase... Quantas mulheres temos em Campo Grande? 500, 600 mil mulheres. Então... chegamos à conclusão que há sim um efeito da medida protetiva no agressor, que se sente intimidado em reiterar naquela conduta, em praticar novamente uma agressão. Nós percebemos sim respeito às medidas protetivas. Obviamente, as vítimas às vezes até brincam, mas eu quero um policial ao meu lado. Não tem condição. O Estado não tem condição, infelizmente, de proporcionar isso. Mas nós percebemos na prática o funcionamento da medida protetiva, não só nesses crimes pequenos, mas também, de forma, analisando a estatística, dá para perceber que diminuiu o próprio feminicídio, que é o crime mais grave, né? Então eu imagino que o agressor que se vê, que é intimado de uma medida protetiva, ele pensa 2, 3 vezes, com certeza, em praticar um crime mais grave em relação à mulher. E é importante que essas vítimas, elas não retirem a medida protetiva. Com certeza. Né? E, como eu falei, é muito comum, né? Então, há essa necessidade de levarmos sempre as mulheres, esse fortalecimento e insistência delas continuarem com as ações penais e não retirarem a medida protetiva e nem a representação em crimes que dependem de representação como ameaça, porque isso é realmente uma das dificuldades do sucesso
das condenações nesses casos de crimes contra as mulheres. E o que acontece num flagrante, por exemplo? O flagrante é aquele crime que acaba de acontecer, né? Então, estão ali nos finais de semana, são típicos exemplos. Finais de semana, calor, o autor ingerindo bebida alcoólica, quase que 100% dos flagrantes o autor está sob efeito de alguma droga, e discutem e ele acaba agredindo com um tapa, com um soco, com uma faca, então já imediatamente ligam para a polícia militar, que faz esse policiamento preventivo e ostensivo, comparece no local e acaba encaminhando as duas partes para a delegacia de polícia, lá para a DEAN. Se tiver no local alguma testemunha, é importante também que a PM encaminhe. Lá é registrada a ocorrência, faz o mesmo caminho que eu comentei agora há pouco. A vítima passa pelo setor psicossocial, onde é feito um relatório, encaminhada para a DEAN, onde ela narra o que aconteceu com detalhes. A gente evita também que ela seja revitimizada, ouvindo a vítima apenas uma vez na delegacia. De lá ela decide se solicita medida protetiva ou não. Nós ouvimos os condutores, que geralmente são os policiais militares, e a delegada então decide pela lavratura do auto de prisão em flagrante. No dia seguinte, agora o Estado vai entrar no sistema que o CNJ está nos compelindo a entrar, da audiência de custódia todo dia. Então, no dia seguinte, o autor, preso em flagrante, passa pela audiência de custódia, onde a juíza ou o juiz vai analisar se ele permanece preso ou se ele vai ser solto. Basicamente é isso. Certo. E agora nessa questão jurídica, né, no âmbito da justiça, nos casos de flagrante, o caminho até a prisão, até uma sentença mais dura para esse agressor ou para esse feminicida, eles são encurtados? Não são encurtados, não. Esse caminho, ele demora. Como disse a doutora, de um flagrante a gente pode ter uma preventiva, ou de um flagrante a gente pode ter uma liberdade provisória com cautela, que é, por exemplo, que vem se utilizando muito, que é a tornozeleira eletrônica, né? E daí começa o processo. Né? O processo, ele tem passos que devem ser seguidos, até para que a gente possa fornecer a esse acusado também o direito, né, do contraditório, o direito da ampla defesa, e para que essa vítima também possa ter o seu advogado, aí vão apresentando provas. Então, assim, não é encurtado. Então, o flagrante dá a impressão, na verdade, eu acredito que a persecução penal ali na fase policial, ela é mais rápida. E, doutora Ana Bia, o que mais te chama a atenção nesse caminho do processo, né? De repente, depoimentos dos próprios familiares, ou a frieza dessa vítima, ou de repente o sentimento, né, de estar arrependido? O que mais chama a atenção é a destruição que os crimes contra a mulher causam em toda a família. Porque é um impacto psicológico, emocional nos filhos, nessa mulher, né, no próprio autor do crime. Inclusive, se eu não me engano, a Casa da Mulher Brasileira também tem um trabalho voltado para os agressores, para que eles também possam mudar o comportamento, né, tirar esse machismo estrutural que a gente tem. Então, acho que o impacto primordial é o psicológico. É o impacto psicológico. O que a gente ouve muito no discurso mas isso não é violência. Mas isso é crime, né? Então, é o que eu sempre falo, a questão da informação é verdade, é primordial, é mais importante. Porque, muitas vezes, a mulher, ela não reconhece aquela humilhação como crime, ela não reconhece aquele xingamento como sendo um delito, né? Ela acha que isso perpassa pela forma corriqueira de um casal. E não é verdade. Né? Então a gente ouve muito, mas ele vai ser condenado, mas ele vai ser preso. Aí você explica, né, que é importante, até para que ele não repita. Porque, infelizmente, Lívia, o feminicídio é a forma da violência derradeira. Então, ela pode acontecer, muitos falam, mas ele nunca fez nada, vai e mata. Acontece. Mas, normalmente, é uma evolução. Sim. Né? Se reparar, existe uma posse excessiva do homem em relação à mulher, existe um ciúme excessivo, existe aí uma perseguição via WhatsApp, via redes sociais, e deságua num feminicídio. Né? Então, a mulher, ela precisa perceber os outros tipos de violência, não aquela que deixa marca, né?
os outros tipos. E são esses tipos de violência que criam esse alerta, tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Eu, como professora universitária, eu falo muito para os jovens, tanto homens quanto mulheres, fala meninos e meninas, né? Percebam se você não está adentrando em um relacionamento tóxico, porque vai fazer mal para as duas partes. Sim, aqui no Mulheres em Debate não é nem intenção nossa fazer nenhum tipo de sensacionalismo a respeito de temas tão profundos, tão sérios, né? Violência doméstica, o feminicídio, mas eu gostaria de saber que casos, assim, né, dos últimos tempos mais chamou a atenção. E se a senhora puder detalhar para a gente também, porque isso também acende uma luz de alerta para quem está nos assistindo, né? Até porque os casos estão sendo publicados e divulgados na mídia. Eu confesso que, com o passar do tempo, tenho 12 anos de polícia. Nós, assim, ficamos um pouco frios, né? Diante dessas situações. Então, eu acabo que lembrando dos casos mais recentes. E talvez até vocês se lembrem do caso do início do ano, do soldador, né, que tinha um relacionamento, né, com a sua convivente, e em janeiro desse ano ele acabou matando com alguns requintes de crueldade, né, como costumamos dizer, queimando as nádegas da vítima. Ela foi encontrada com as nádegas como se tivesse sido queimado com material de solda, mas isso na época foi algo que foi levantado, mas não foi solda. Ele alega outras situações, mas assim, como o corpo chegou até a delegacia, tinha sido como uma morte natural. Mas pelos sinais no corpo, percebemos, não foi nem a DEAN, mas sim os delegados do 6º DP, da 6ª Delegacia de Polícia, perceberam que algo estava estranho, porque ela havia sinais de enforcamento no pescoço, marcas, hematomas pelo abdômen, fora essa situação na parte das nádegas da vítima. Então, logo, cria-se uma dúvida. Sim, com certeza. Algum crime pode ter ocorrido. E, de fato, ele, por não suportar um relacionamento, isso foi as palavras dele, né? Eu creio que ele ainda vai em audiência, vai ser julgado, mas por não suportar um relacionamento que ela teria tido extraconjugal, ele teria feito isso com ela. Por outro lado, familiares dela alegam que não tinha nenhum relacionamento extraconjugal atual, na verdade ele não aceitava a separação. E aí ele a manteve em cárcere privado, junto com o filho do casal, só que nesse caso o filho ele apenas ouvia alguns gritos dentro da casa, mas de acordo com ele, no seu depoimento especial, disse que nada presenciava, mas sabia que algo estava estranho dentro daquela casa, e ele mesmo cita no seu depoimento especial que o seu pai constantemente interrogava sua mãe. Nós sabemos que esse interrogar seria os momentos de tortura que a vítima passava naquele momento com o convivente. E, de fato, eram momentos de tortura, de agressão, que ele provocava essas lesões em todo o corpo dela. E ela foi encontrada com várias marcas. Nitidamente, aquela mulher sofreu, e sofreu muito. Né? Então, esse caso aí, conseguimos... É importante dizer que todos esses casos de Campo Grande, a DEAN prendeu os autores, com a ajuda, sim, do Departamento de Inteligência. Nesse caso em específico, encontramos o autor, estava prestes a fugir lá na rodoviária de Cuiabá, Mato Grosso, momento em que a polícia, a Polinter do Mato Grosso, nos ajudou na captura dele, e em seguida ele foi encaminhado para cá. E normalmente, quando não existe essa rota de fuga, os autores acabam confessando o crime. Exato. Né? É um crime que, em regra, os autores acabam sendo convencidos pelos advogados, por familiares, a se entregarem. Então, aí não temos muita dificuldade na investigação. Porém, ultimamente, não é algo que tem se mostrado. Na verdade, eles têm fugido imediatamente após o crime. Por isso que temos aí mais cuidado na investigação e, graças a Deus, temos tido sucesso aí com o setor de investigação prendendo esses autores.
Bom, e em relação às penas, né? Como é que fica a situação desses autores na questão do que diz respeito à prisão, que é o que a maioria das pessoas gostaria de saber também? A pena, ela seria, né, para o feminicídio, como é uma qualificadora, ela já vai levar a pena de 12 a 30. Só que nesse momento do feminicídio, Lívia, normalmente nós não temos só uma qualificadora. Então a gente tem, né, o meio cruel, que é esse de queimar o corpo, vai torturando, né? Então já é uma qualificadora. Somada à qualificadora do feminicídio, somada a outras qualificadoras que a gente pode ter dentro do crime, a gente pode chegar a uma pena aí de 17 anos, 18 anos, se o agressor, né, for primário e de bons antecedentes. Por quê? Porque o juiz ele faz um cálculo. Certo. Então, se tiver maus antecedentes, ou se já é reincidente, né, em condutas criminosas, a pena vai aumentando. Mas ela inicia com 12. E no próprio anos. tribunal, ali no momento do julgamento, ele já sai com essa pena. No momento do julgamento. O tribunal do júri, ele tem 2 fases, uma fase processual, que é bem teórica, e depois aquela fase em plenário, que todo mundo vê ali, né, com 7 jurados. E ali o juiz já profere a sentença, né, as partes já saem intimadas ali daquela sentença. Então ali o réu levanta, fica na frente do magistrado e já recebe a quantidade de pena. E, como você mesmo disse, o homicídio qualificado é hediondo, né? Então, normalmente, pela essa quantidade de pena, vai iniciar em regime fechado. E a progressão mudou agora, é um pouco mais demorada para quem, né, para de 2019 para cá, pacote anticrime, progressão mais demorada. Quer dizer, para ele mudar do regime fechado para o semiaberto, vai demorar mais um pouquinho. Eu gostaria de saber o seguinte, né, canais de denúncia, a importância, né, das mulheres estarem informadas, de toda a sociedade também enganjada no combate à violência doméstica, ao feminicídio, à violência contra a mulher em geral. Sim, nós temos vários canais de denúncia, né? A rede é cada vez mais forte aqui em Campo Grande. Casa Mulher Brasileira, eu digo vários parceiros, OAB, Ministério Público, Judiciário, Defensoria, até é difícil eu dizer todos, posso até esquecer de alguém. Então, assim, é uma rede muito forte que tem demonstrado ótimos resultados, inclusive nessa diminuição, eu acho que tem muito a ver com esse fortalecimento da rede. Como você disse, vários canais, a DEAN com registro da ocorrência. Nesse tempo de pandemia foi aberto outros canais, como o próprio site do Tribunal de Justiça. Temos um site da Polícia Civil, que também podemos fazer o registro da ocorrência. Então, o Disque 180, que é um canal vinculado ao Ministério da Justiça lá de Brasília. As pessoas ligam ao 180, fazem sua denúncia. Importante dizer, muitas vezes a denúncia, elas podem ser realizadas anonimamente e encaminhadas à Delegacia da Mulher, que serão devidamente apuradas. A informação é uma das frentes mais importantes. Eu costumo dizer a informação, a reeducação do agressor de extrema importância, porque senão ele sempre vai ser um destruidor ambulante de famílias. Importante, então, as frentes. Informação, é o que estamos fazendo hoje, reeducação do agressor e educação infantil. Escola, palestra, porque ali é a formação, ali é o verdadeiro fortalecimento do adolescente, da criança, para que não se repita o que muitas vezes ela vê em casa, para que ela tenha um relacionamento saudável. Então são frentes importantes e que eu tenho certeza que Campo Grande tem trabalhado de forma primorosa. E vamos, com certeza, de médio a longo prazo, melhorar esses números cada vez mais. Bom, e para a gente finalizar também, passar uma mensagem, né, com essa experiência de advogada, de professora universitária também no que diz respeito a esse assunto e também com a sua experiência, né, do dia a dia nos tribunais. Sim, o recado, né, que eu acho muito importante, complementando o que a doutora falou, a questão da informação, da educação do agressor, da percepção que nós mulheres temos que ter, da toxicidade que você tem dentro de um relacionamento. E mulheres, vocês precisam de um grupo de apoio. Né? A gente tem a rede de apoio, que é a questão de política pública, mas o grupo de apoio, você precisa ter uma amiga para quem você possa conversar, você precisa ter um parente, você precisa ter uma pessoa que você possa recorrer, que você possa buscar, né? E é importante que nós mulheres não façamos um julgamento.
uma das outras. Porque não é fácil você estar dentro de uma situação de violência doméstica. E como eu disse, não é fácil você perceber essa relação, né? Então, você, homem ou mulher que se encontra dentro de uma relação tóxica, procure ajuda para que você possa sair dessa situação, né, antes que aconteça um delito, uma ameaça, vias de fato, uma perseguição e desaguar aí no crime mais grave que a nossa sociedade tem enfrentado, que é o feminicídio. Muito bem, quero agradecer então a participação das nossas convidadas, a delegada titular da DEAN, Elaine Benicasa. Obrigada mais uma vez pela sua participação com a gente, foi realmente um bate-papo muito produtivo. Obrigada, Lili. E também a advogada Nabia Maksud, mais uma vez obrigada pela sua presença com a gente, aprendemos muito aqui hoje. O programa Mulheres em Debate fica por aqui. Compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos e familiares. Mais informações no YouTube da Assembleia Legislativa, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. E também no site e nas mídias sociais da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Até a próxima!